Obrigado. Obrigado pelo convite, né? Um prazer estar aqui, como sempre, e com um público tão selecionado e falar de um tema mais amplo, um tema, eu acho que bem oportuno, diferente, né? Fora das trilhas técnicas, acho que também é um privilégio, né? Só falando um pouquinho do tema, né? Inovação aberta. A gente pode, sei lá, uma definição assim bem ampla. É uma forma de você buscar colaborações de mais diversas formas para ampliar conhecimento, gerar valor fora do conhecimento e dos recursos dentro da empresa, né? Você buscar de alguma forma ampliar isso. O que hoje é fundamental, dada a velocidade das mudanças, né? Quantidade de transformações que estão acontecendo, ninguém consegue dominar tudo, é impossível, né? Com certeza, muita coisa acontecendo está fora do domínio das empresas, e aí não é incompetência da empresa, é que a empresa está focada no negócio dela, e hoje as mudanças não necessariamente estão dentro do negócio, né? Eles surgem em outros negócios, surgem em vários ambientes de criatividade e transformação. Então é um tema cada vez mais relevante, quase sobrevivência, e cada vez mais as empresas têm buscado para poder, de fato, continuamente crescer, agregar valor, enfim, ampliar aí todo o seu leque de conhecimento. Então, para isso, a gente trouxe aqui especialistas de empresas super reconhecidas como modelos de inovação, né? E também executivos que têm uma trajetória longa nesse assunto, para poder falar um pouquinho sobre isso. Então, eu vou deixar primeiro para cada um se apresentar rapidamente, para nós começarmos aqui debater. Por favor. Somos amigos de painel aqui. Eu e o Carlão somos amigos de painel. É toda semana, praticamente. Mas obrigada pelo convite, Regina. Obrigada pelo convite também. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou a Duda Davidovic, sou head de inovação do Cartão Elo. Cartão Elo, uma bandeira de mais de 10 anos de existência, com 3 grandes acionistas, Bradesco, Banco do Brasil e Caixa. E, ao mesmo tempo, uma empresa que ela vê inovação no seu DNA, porque a gente é mais que uma bandeira, a gente é um hub de tecnologia para ajudar nossos parceiros, provavelmente muitos de vocês aqui, a conseguirem conectar compradores e vendedores. A gente acredita muito que inovação aberta é um excelente acelerador para que a gente possa não só experimentar novas tecnologias, mas, ao mesmo tempo, que a gente possa se fortalecer, aprender e, de fato, dar esse próximo passo. Trabalho na Elo já há uns 5 anos, passei por Google, Natura, L'Oréal, e posso falar que hoje, com prazer, que a Elo talvez seja uma das empresas mais inovadoras que eu passei na minha carreira. Bom, prazer estar aqui, e prazer estar aqui com vocês também. Oi, eu sou o Jimmy, Jimmy é nome mesmo, então se me encontrar no corredor pode chamar de Jimmy. Eu sou responsável por inovação e Open Finance no BV. Para quem não conhece o BV, a gente é líder aqui em linhas mais tradicionais de crédito, a gente é líder em financiamento de veículos há mais de uma década, a gente é líder em financiamento de painéis solares, tá? Um segmento que hoje, obviamente, é importante e tende a crescer muito, mas o que acho que as pessoas não sabem é que a gente também é líder em certos segmentos novos, como o Bank as a Service, tá? Uma tendência, se tiver tempo a gente conversa um pouquinho. Então, quando você usa, por exemplo, Abastece Aí, tem um pedaço de BV lá, né? O crédito, o débito ali fica no BV, ou quando você manda um Pix para o TransferWise, quando você for viajar, o Pix é do BV. Tá? Então, a Duda falou aqui de plataforma tecnológica, de conexão, cada vez mais, acho que os bancos, a indústria financeira é mais integrada e tem que ter essa mentalidade, esse papel de conectar soluções para estar mais próximo do cliente. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Jéssica Leite. Atualmente eu estou como coordenadora de inovação aberta do Torque. E o Torque é o núcleo de inovação aberta e o Corporate Venture Capital da Sinqia. Para quem não conhece a Sinqia, nós somos um dos maiores fornecedores de tecnologia e software para o mercado financeiro, atualmente no Brasil, com mais de 27 anos de existência, um crescimento aí através de várias aquisições de empresas. A gente atua nos setores nas verticais de bancos, de fundos, consórcios, e acho que, só para complementar o que o pessoal falou, com uma empresa que quer estar pioneira no seu mercado, a inovação aberta é super importante hoje em dia. Bom, muito bem. Até estava vendo uma pesquisa recente, né?
que fala que 75% das empresas acreditam que a inovação aberta é fundamental. Uma pesquisa da Capgemini saiu há pouco tempo, que 83% das grandes empresas estão enxergando também como fator crítico de sucesso. Bom, achar que é importante é uma coisa, né? Entender que aquilo é crítico é outra coisa, mas não quer dizer que todas essas empresas que responderam isso, de fato, praticam, né? Até porque inovação aberta, acho que tem um conceito muito amplo, tem vários tipos de abordagem, vários tipos de cocriação, então cada um, evidentemente, tem estratégias sobre isso. Inovação aberta é muito mais um conceito. Então, para começar aqui, seria importante cada um explicar como é que é a abordagem da sua empresa com relação à inovação aberta, qual o modelo que vocês praticam, o que você verifica que dá certo e o que deve ser evitado dentro desse modelo. Está fácil, sem dúvida. Fácil, né, Carlão? Eu me lembro numa capa da Época Negócios que era, vocês já devem ter visto, era um dinossauro e um unicórnio batalhando. Foi uma capa talvez de 2018. E era como é que as startups elas estavam de uma forma disruptando, quebrando ali as grandes empresas, e grandes empresas que eram os grandes dinossauros tinham que tomar muito cuidado com isso e quase que se defender. E, na verdade, o que eu vejo alguns anos depois é que o cenário é completamente diferente. Quando a gente olha para o setor de pagamentos, de mercado financeiro, a gente achou lá atrás que talvez as fintechs fossem ser as grandes disruptoras dos nossos modelos de empresas mais tradicionais e com modelos de negócios mais bem estabelecidos. Mas, gente, no final do dia, talvez o mais inovador aqui, o mais disruptivo, seja o Banco Central, né? Com Pix e real digital. Então, de alguma forma, mexendo muito o mercado. E as fintechs acabam virando grandes aliados para a gente conseguir co-construir as coisas, os novos produtos de pagamentos, tecnologias para o mercado. Então, é assim que a gente vê na Elo, como parceiros. Então, hoje a nossa estratégia de inovação aberta, ela tem um cunho muito forte em experimentação. Então, a gente tem um programa de inovação aberta chamado Elo Conecta, onde a gente se conecta com startups early stage em algumas teses que vão desde cripto até data, até real digital. E a gente entende que essas startups são habilitadores para que a gente juntos consiga, a gente com uma bandeira, com uma grande empresa, com mais de 41 milhões de clientes ativos na nossa base, poder dar escala a alguns experimentos e trazer essa experiência do cliente, ao mesmo tempo eles olhando tecnologias emergentes, olhando a disrupção, olhando a forma de fazer as coisas diferentes, conseguirem acelerar a gente também para entender quais são os novos modelos de negócio. A gente sempre foi assim. No início da nossa jornada, o nosso relacionamento com startups era um relacionamento focado na cultura, porque a gente não estava pronto lá no início. A gente ficou pronto ao longo da nossa jornada, ao longo do nosso caminho. Então, nossa primeira comunicação, nosso primeiro contato com os empreendedores do mercado vem aqui me ensinar o que é esse senso de escassez, o que é você questionar o status quo todo dia, você realmente fazer as coisas diferentes, colocar o cliente no centro, porque eu, como grande empresa, eu preciso aprender isso, eu preciso botar isso dentro da minha cultura, eu preciso botar isso dentro da cabeça dos nossos executivos. Então, a gente, no início, se relacionou muito com o ecossistema para a gente aprender a respirar como esse ecossistema. Fomos muito felizes e muito abertos dentro dos... Nós criamos intraempreendedores dentro da Elo e hoje faz parte da nossa forma de trabalhar esse olhar de experimentação. Então, alguns desafios, tá, Carlão? Mas eu vou passar para os outros convidados poderem falar, tá? Tem muita coisa, né? É interessante você comentar o assunto do Banco Central junto com inovação, né? Porque é meio estranho, né? Banco Central e inovação. Mas, de fato, eu vivi uma época, acho que alguns aqui certamente viveram, que o Banco Central definia as normas e fazia top-down, né? Aí dava uma confusão danada, aquele famoso entra em vigor na data da sua publicação, né? Era um mote do Banco Central. E de um tempo para cá, eu vivi esse momento lá por 2014, 2016, inclusive tive essa experiência pessoalmente. O Banco Central reconheceu, começou a surgir o banco digitais, aquela coisa toda, reconheceu que ele não conseguia mais acompanhar a velocidade da tecnologia, coisa que todos nós já sabemos disso. Mas o Banco Central reconheceu. E o que ele faz hoje, né? Ele conversa com o mercado, ele discute com o mercado, ele é permeado a ideias que o mercado traz, evidentemente não abre mão, né, do seu papel
de regulador, mas ele troca bastante, experimenta bastante antes de efetivamente soltar alguma publicação. Então, no fundo, ele também entendeu de que essa troca de conhecimento é que vai propiciar a inovação que nós estamos vendo hoje. Então, na prática, realmente o Banco Central não deixa de ser, claro, um modelo bem peculiar, mas de inovação aberta também. Legal. E, Jimmy, podia também, na mesma linha aqui da Duda, não é trivial essa mudança cultural, né? Uma coisa é legal ver modelos de negócio novos, tecnologia nova, mas a questão cultural é importante para que, de fato, haja essa absorção, né? Que dicas você traz aqui para a gente? Tudo que a Duda falou é verdade. A gente passou, verdade no sentido de um desafio, dependente do tamanho da empresa. A gente passou por isso também. E aí a dica que eu dou da minha experiência, que eu estou há mais de 10 anos trabalhando com inovação aberta, é você começar pelo problema. Tá? Aí deixa eu contar primeiro o caminho que não dá certo. Tá? Assim, esse negócio nunca deu certo, zero. Tá? É você achar uma startup, uma solução. Né? Você veio no evento, foi para o Silicon Valley, foi para Israel. Isso bonitinho, né? Isso, nossa, que legal, usa blockchain, usa IA, usa qualquer buzzword da vida. Você volta e fala assim, vamos usar. Zero. Nunca funcionou. Tá? E depois, eu trabalhava na consultoria antes, né? Depois que eu vim para o banco, eu comecei a entender melhor por que não funciona. Por uma série de restrições, de prioridades, de estratégia, de mecanismos de incentivo, e está tudo certo. Tá? Qual que é a solução para isso? Né? Sugestão que eu dou para vocês? A área de negócio, a área de tecnologia só vai usar se ele tiver um problema imediato para resolver. Caso contrário, é muito difícil esse negócio vingar. E tipicamente são soluções que a sua empresa não faria. Tá? Então, deixa eu contar um caso que aconteceu agora. Né? Conheci o Mariano ali da DXC. Ele pediu meu contato. Eu abri um cartão, né? Chama Click Card da startup, cartão virtual, cartão de visita virtual. Ele pegou meus contatos lá em 2 segundos, né? Em vez de eu carregar um papelzinho, não sei quem carrega ainda. Esse é um exemplo de solução de um pedido da área de facilities do banco. Fala assim, cara, você consegue me ajudar? Não faz sentido o BV fazer esse negócio. Não faz sentido eu, como lab de inovação, contratar 3 programadores e fazer esse negócio, porque senão você não vai ter um roadmap. É mais inteligente para a gente utilizar uma startup. Tá? Fora isso, além disso, né, tem outros exemplos aqui de pedidos que vieram. Então, novos dados para crédito, medição de campanhas digitais de marketing, experiência do colaborador. Tá? Tem uma startup que eu adoro, que é o Uber dos intérpretes de Libra. Tá? Então, na época da pandemia, do lockdown, a área de pessoas procurou e falou, olha, quando as pessoas vêm aqui no prédio, a gente tem bastante suporte, tá? Para deficientes auditivos, deficientes visuais, mas quando ele está em casa, eu não consigo fazer, né? E aí, né? Como é que você consegue ajudar? E aí, é como se fosse o Uber, vai ter uma reunião, sei lá, 3 da tarde, eu preciso de intérprete de Libra, eu vou e chamo a pessoa para ajudar na reunião. Aí vamos pensar no inverso, né? Se precisasse contratar essa pessoa, vai virar um bancário? Vai ter carreira? Vai ficar ocioso. Vai ficar ocioso grande parte do tempo. Tá? Então, assim, não é a melhor solução. Poderia fazer? Poderia. Então, esses são exemplos práticos, né? Coisa que o Carlos comentou aqui, de coisas que não são necessariamente core do banco, obviamente tem valor, obviamente tem dinheiro na mesa e que eu consigo resolver com inovação, com tecnologia digital, né? Com essa nova lógica que está nascendo. A dica que eu dou para vocês, para quem quiser trabalhar com isso, comece do problema. Tá? Você listar 20 coisas legais e tentar escalar isso é bastante difícil. Tá? Legal. E, Jéssica, acho que o outro microfone já está funcionando. A Torque é um modelo um pouco diferente, né, na medida de que ela, além de ser de alguma maneira, um corporate venture, né, mas também ela busca trazer novos modelos de negócio, mas não só para dentro da Sinqia, imagino eu, né? Então era legal você falar aqui um pouquinho, porque como nós estamos falando aqui, inovação aberta não é só se conectar com a indústria privada de alguma fintech, alguma startup que tem algum modelo legal, mas é alguma coisa bem mais ampla de possibilidades, claro, cada um dentro da sua estratégia. Você explicar um pouquinho para a gente? Claro. Uma das estratégias iniciais do Torque, o Torque tem 5 anos de existência, né? Então, acho que foi muito parecido com o processo que a Duda comentou aqui da Elo, de você aprender.
Então, a gente fez isso muito através da criação de um ecossistema. No processo de Corporate Venture Capital, por exemplo, a gente se associou a Venture Capitals para aprender a investir. Então, a gente co-investiu antes de poder fazer os nossos investimentos diretos. A gente também tem muita parceria com aceleradoras. Uma delas, inclusive, é o programa de aceleração do Next, que é da Fenasbac. Então, de certa maneira, a gente também está tendo inteligência de mercado e está junto de um órgão que traz ali novas regulações. Então, tudo isso foi muito importante para a gente trazer para dentro de casa e entender como é que a gente trabalha com startups. Mas uma coisa que a gente tem feito, que é bem recente, tipo, semana passada, a gente anunciou um programa de Innovation Partners, onde o nosso primeiro parceiro é o Google Cloud, onde a gente entendeu que com essa esteira de aprendizado que a gente teve, nós também podemos trazer para os nossos parceiros, trazer para entidades do mercado financeiro que querem aprender a trabalhar com inovação aberta, que querem aprender a investir no espaço seguro, que a gente pode ser esse espaço de experimentação, de integração também. Então, tem sido uma experiência de um aprendizado contínuo para a gente. Bacana. Bom, nós estamos na indústria financeira, né? Todos aqui. Então, era bacana a gente começar também a falar do que todas essas ondas de disrupção que tem acontecido, como aplicar a inovação aberta, né? A gente está aqui, por exemplo, com o Open Finance, que é um ecossistema enorme de possibilidades, de alguma maneira, conseguir desenvolver novos modelos de negócio. Então, de que forma ele abre possibilidades, já que estamos falando de modelo de interoperabilidade e tal, isso é possível. Dentro do próprio, tem iniciação de pagamentos, tem modelos, como o Jimmy comentou, de Bank as a Service, que também abre, ou seja, essa disrupção, componentização do mercado como um todo vai possibilitando cada vez mais isso ficar mais tangível, não só trazer conhecimento para dentro da empresa, mas também integração, conexão, né? E fazer novos modelos de parceria. Isso, você enxerga também que a inovação aberta está viabilizando isso de uma maneira mais ágil? Puder trazer aqui alguns exemplos, seria muito bom. Tá, com certeza. Até o Jimmy comentou, é muito mais fácil colocar a startup no desafio do dia a dia. Com certeza, mas eu acho que tem um ponto que é como é que a gente coloca a startup no desafio do futuro, né? Porque tem até teve o South by South agora no Texas, em março, se eu não me engano, e aí teve a apresentação do relatório do Future Institute da MWeb de as 670 tendências que você precisa saber para 2023, que é uma coisa assim, se você realmente está com medo de sentir, de ficar de fora de alguma coisa, não leia esse relatório, mas eu acho que é muito interessante que ela traz, assim, num resumo do relatório, um quadro que é um mapa de calor, que para algumas indústrias, algumas tecnologias, como por exemplo, inteligência artificial, basicamente, elas estão presentes e vão estar presentes no agora, então não tem mais como não olhar para isso, mas algumas tecnologias também vão estar talvez um pouco distantes da sua indústria nesse momento, mas não significa também que você não vai olhar. Então, hoje, como é que a gente está abordando isso? Quando a gente olha o que está de tecnologias, novos modelos de negócio dentro de pagamentos lá na Elo. A gente tem, sim, essa conexão com fintechs no dia a dia para resolver os problemas de negócio de hoje, mas a gente se viu quase que obrigado a fazer essa estrutura, que é a estrutura hoje que eu lidero, que é a nossa estrutura de jet skis, que é uma estrutura onde a gente vai olhar aqui constantemente quais são as teses e quais são os novos modelos de negócio que, de alguma forma, vão disruptar o meu modelo de negócio como bandeira. Então, talvez em 5 anos, talvez em 10 anos, não sei qual é essa timeline, talvez eu dificilmente tenha a carinha de hoje uma bandeira de cartão. Talvez realmente eu vá prover serviços e tecnologias muito diferentes. Então, se eu hoje não estudar sobre isso, eu não testar sobre isso, eu não experimentar isso, não conseguir entender tanto do ponto de vista de negócio, como é que isso para de pé, quanto do ponto de vista de tecnologia, dificilmente eu vou estar preparada quando a onda chegar. E chega, a gente chegou para o Netflix, né? Vamos combinar que o Netflix acabou de ter que mudar o modelo de negócio deles completamente nessa história das senhas. Alguém que deve ter sofrido com isso, ou pagando mais para os dependentes, ou sendo ejetado da conta de alguém no final do dia. E aí, como é que a gente está olhando isso? Quando a gente olha inovação aberta, a gente traz startups para trabalhar. Então, uma das nossas aceleradas, por exemplo, é a NF Ticket. A NF Ticket é uma solução de geração de NFTs. A gente tem uma tese muito forte que NFTs vão ser chaves
para o desbloqueio de experiências exclusivas, de ingressos, de shows. E isso faz parte da nossa tese como empresa de conectar com clientes. Então, a gente tem experimentado algumas coisas com eles. Outra startup acelerada que está no nosso programa é a Sônica, que é uma startup de Web3. Basicamente, hoje você consegue criar um smart contract super simples dentro de uma plataforma como se fosse um Wix dos smart contracts. E hoje, para um pequeno negócio que quer entrar na Web3, talvez ele não entre agora, mas em algum momento ele vai entrar na Web3. Em algum momento ele vai ter que se fortalecer lá. Então, a gente tem testado algumas coisas nesse sentido. Entre, assim, real digital tem sido um assunto super prioritário dentro de casa, aí nem se fala, né? Open Finance é algo que a gente também tem testado já há algum tempo, tem parcerias com o Iniciador, por exemplo, que é uma outra startup que passa por nosso programa. Então, assim, a combinação da empresa, entender quais são as teses do futuro, para ter isso como foco, como guia, como missão, para olhar para o mercado e encontrar esses empreendedores, para mim é o ponto-chave. Eu acho que sem isso, você só fica meio catando papel na ventania, você só fica tentando entender qual é a tecnologia emergente cada vez, e no final você não está gerando valor para o negócio. Bom, aqui no BV, a gente, como instituição S2, a gente está no meio do furacão, né, da implantação do Open Finance. Só vocês, né? São centenas de players, mas os S1, S2, são os maiores bancos do Brasil, são os pioneiros, estão desde a fase 1, são obrigados para quem não sabe, né, são obrigados por regulamentação, e você tem uma série de participantes que são facultativos, né, por assim dizer, mas está todo mundo entrando de acordo com o seu calendário, tá? Falando aqui, juntando Open Finance com inovação aberta, começou com a parte de dados, né, então todos nós aqui podemos compartilhar dados hoje entre instituições e ter algum tipo de benefício. Então, só um exemplo de como é que o BV trabalhou com inovação aberta. A gente tem uma parceria com a Clave, que é uma startup brasileira, com profissionais chineses também. E o que basicamente ela faz? Ela ajuda a gente a qualificar, a tratar os dados. Tá? Então, imagina que você compartilha os dados, você tem conta em 3 bancos, a chance desses dados serem padronizados é baixa, certo? São dados históricos de 12 meses, sistemas proprietários na maior parte do tempo, e a Clave ajuda o BV a classificar, entender o que é crédito, o que é débito, o que é restaurante, o que é escola, tá? Tem um índice de acerto de, se não me engano, 95% a 97%, que é fantástico, e essa análise entra nos nossos algoritmos de crédito, nossos algoritmos de financiamento, e ajuda a gente a tomar a decisão e, eventualmente, por exemplo, aumentar o limite do cliente. Tá, esse é um exemplo de como é que uma inovação puxada pelo Banco Central, com o grande trabalho aqui dos bancos de adaptar, também se complementa com startups. Tá? Para a próxima fase, falando de futuro aqui, que a Duda está falando, a gente enxerga essa parte de iniciação de pagamentos, para quem não está próximo, é você conseguir fazer uma transação de pagamento iniciando num app qualquer, pode ser e-commerce, pode ser num banco, mas usando o saldo de outro banco, sem sair desse app. Tá? Não é incrível? Então eu imagino que vai ter uma explosão também, né? Uma hora que estiver funcionando, estiver maduro, uma explosão de soluções on top off, né? Que vão facilitar a experiência e vão ajudar aqui a usar de novo, independente de onde esse dinheiro estiver, você não sair do seu app para fazer a transação. Tá? Então, acho que eu vi muita coisa aí nos próximos anos, tanto para dados como para iniciação de pagamentos. Tá funcionando? No caso do Torque, a gente usa muito de desafios, né, para ter esse espaço de olhar para o futuro e de experimentar num espaço seguro. Então, recentemente a gente lançou um desafio focado em IA, que é o tema da vez, mas alguns meses atrás a gente teve um desafio de cross-border payments, porque está tendo uma mudança na regulação de câmbio e a gente entendeu que seria interessante se adiantar essa mudança de regulação e testar dentro dos nossos clientes ali um novo produto de câmbio as a service. A gente trabalhou junto com a iPayments, que é uma startup que trabalha com alto volume de pagamentos, especialmente pagamentos transfronteiriços, né?
E tem sido uma experiência interessante da gente conversar com clientes, testar o mercado, entender se eles têm interesse, não têm, quais são as amarras de regulação. E eu acho que é um espaço que é muito rico também para trazer outros parceiros que podem aprender juntos, que podem apoiar aquele desafio também. Muito legal. Fico olhando um pouquinho aqui para a plateia, fico imaginando assim, pô, legal, essa conversa tá ótima, inovação é lindo e tal, mas como é que faz para começar isso, né? Como é que faz para romper? E outra coisa é assim, porque eu tenho meu dia a dia, né? As áreas têm o dia a dia lá pesado e tal. E por outro lado, às vezes parece aquele assunto de qualidade, né? Da qualidade, eu vou criar uma área de qualidade. Então, aquela área que vai fazer qualidade e o resto da companhia não vai buscar inovação, vai ficar refém da área de inovação. Como é que é isto, né? Como é que você consegue, então, principalmente olhando para o futuro, como a Duda comentou, como é que você leva a inovação também, a cultura de inovação para dentro da empresa e tira dessa inércia que, obviamente, a pressão do dia a dia fala mais alto, né? Tem lá, cada área lá tem sua dinâmica, suas metas, etc., de curto prazo, inclusive. Como é que rompe isso e como é que você consegue, de fato, uma colaboração e um mindset mais amplo que vai ajudar, obviamente, a cada vez acelerar mais na inovação. Então, também, se vocês pudessem falar um pouco. Começa da Jéssica agora, e aí vem aqui. Posso começar. Uma coisa que é importante, acho que antes de você iniciar um programa de inovação aberta, é você ter o apoio da autogestão ali, né? Que de nada adianta chegar um time de inovação, todo mundo muito legal, vamos falar de uma coisa massa aqui, e nada acontece. Então, acho que isso é o ponto principal, né? Vi a pessoa fazendo a cara tipo... O que aconteceu com o Torque foi muito de... É um processo de longo prazo, tá? Você tem que ter paciência. Então, a gente trabalhou muito com eventos internos, com esses desafios. Acho que os casos de sucesso trazem bastante relevância para o trabalho que está sendo feito e traz uma curiosidade. Então, outras áreas começam a entender que é possível trazer novas soluções, que é experimentar. Algo que funciona bastante para a gente é ter um framework de inovação aberta. Então, a gente tira um pouco da carga do time de inovação de estar ali junto do piloto e traz um pouco de liberdade e autonomia para os times de produto, para os times de P&D, enfim, para todos os times que estão ali dentro do processo de um piloto ou uma prova de conceito. Isso tem funcionado bem para a gente, porque a partir desse momento a responsabilidade fica ali com o time técnico, né? Então a pessoa já sabe que está no momento de ideação, depois tem que assinar um NDA, depois tem que validar com o comercial, tem que validar com o jurídico, e a inovação ela está ali mais como um enabler, né? Como a gente está ali meio que amortizando talvez alguma dificuldade, está abrindo algum caminho específico, a gente não fica só como, inovação é só no Torque, né? E isso também traz muito, acho que uma cultura de destaque para algumas pessoas que se interessam e aí quer participar de uma mentoria de programa de aceleração e aí começa a participar de evento de regulação específico, então isso vai se espalhando ao longo da organização. Começa pela liderança, mas eu gosto de fazer uma analogia, porque eu gosto muito de esporte. Tá? E aí a gente está vendo a Bia agora, né, no tênis, top 10, né? Parabéns para ela. E a pergunta que eu faço sempre é por que a Espanha tem múltiplos campeões de Roland Garros, homem e mulher, e a gente tem o Guga, a gente tem a Bia, e é super raro aparecer, né? É o sol, é a paeja, é a água, né? E aí o que eu brinco que é a infraestrutura, tá? Então, assim, a gente acha que é uma área, é um programa, é uma CVC e não é uma combinação de várias coisas. Então, você comentou de processo, você comentou de cultura, você comentou de estar presente no ecossistema. Então, quando eu falo de infraestrutura, é ter a combinação de apoio da liderança, ter os incentivos corretos, ter pessoas dedicadas, ter orçamento, ter ciclos de experimentação curtos, ter um ambiente apartado. Então, adoraria dar uma resposta para vocês, que contrata essas 3 coisas e faz e vai funcionar, mas não é assim, precisa de tempo. Tá? Então, para você criar uma geração de campeões de tênis e consistentemente ter gente ganhando, você precisa formar 1000 tenistas, e daí 100 vão virar profissionais,
E daí, em 5 anos, 10 anos, eles começam a aparecer nos torneios, vão perder na final, mas um dia ganha. Tá? Essa mentalidade que é rara de encontrar. Tá? Então, o que você comentou do tempo, é o tempo de ter essas ferramentas, das pessoas entenderem que é importante, da liderança se educar, e aí, naturalmente, as coisas vão aparecendo. Tá? Então, se eu posso dar uma sugestão aqui, não caia no erro da bala de prata. Né? Não vou fazer um programa, essa área sozinha vai fazer, ou eu vou mandar meus executivos, né, fazer um curso lá no Silicon Valley, uma imersão, e quando voltar tudo vai ser diferente. Não é assim, né? É um trabalho aqui de consistência e de tempo. Tá? Legal, bacana. Concordo com todos os pontos aqui, mas talvez eu vá trazer alguns pontos um pouco polêmicos para a gente botar uma pimenta aqui. O que pode dar errado? Eu acho que são 2 desafios. Um é tirar a empresa da inércia. Então, e eu acho que quando tudo é novidade, com um programa de inovação aberta à novidade, é possível e você traz ali um nível de dopamina para empresas de uau, que bacana, eu vou fazer coisas novas, vou experimentar aqui coisas novas. Para mim, o grande desafio está em convencer a empresa que não é uma corrida de 100 metros, que isso aqui é uma maratona. E aí, nessa maratona, tem algumas coisas que a gente fala pouco sobre os desafios. Um deles é processos internos. A gente teve que passar por uma grande transformação de processos internos, de coisas assim, formulários de compliance, de LGPD. Quando você pega uma startup que tem 3 empreendedores, esses 3 empreendedores não vão conseguir dar um nível de detalhamento, de granularidade que você dá para uma grande empresa de cloud quando você vai contratar ela para sua empresa. Então, você tem que ter níveis de gestão e de avaliação da startup completamente diferentes, que, por sua vez, vão trazer riscos para a empresa. Então, são riscos que a empresa vai precisar muito pensar assim, o meu risco de não fazer nada é maior do que o risco de eu fazer alguma coisa? Isso o tempo inteiro vai estar em cima da mesa quando você trabalha em inovação aberta. A segunda coisa, que eu acho que a gente fala pouco também, é quando as coisas dão errado. Então, assim, a startup e você ter uma área de inovação aberta não é você ter uma área de compras, você não está conectando com um fornecedor. Você está trazendo um empreendedor, uma startup, que está olhando uma tecnologia emergente exatamente pela novidade, pela experimentação daquilo. Então, significa que você vai experimentar, significa que aquilo dali, vocês vão ter um potencial prova de conceito, um potencial teste, mas aquele teste ele pode dar errado. E como é que a empresa ela reage a isso? Como é que a empresa ela reage à falha? Porque quando a POC ela dá certo, ótimo, todo mundo vai aplaudir, a empresa ela vai se sentir super competente por ter conseguido fazer aquilo dar certo. Mas quando dá errado, quando esse investimento que você coloca cai por terra, ou quando de fato você descobre que aquele empreendedor, aquela startup, aquela tecnologia não cabe e não resolve o desafio. Então, preparar as empresas com essa mentalidade para a inovação aberta é extremamente importante. Porque senão, o que acaba gerando, e é engraçado, porque eu estava tendo uma conversa com um profissional no mercado ontem sobre isso, e ele estava me contando assim, de uma grande empresa, ele falando, Duda, é o seguinte, eu fundei a área de inovação na minha empresa, uma grande empresa do varejo, eu rodei essa área e eu fiz muitas coisas que deram certo, só que assim, algumas provas de conceito, algumas coisas que eu fiz deram errado. E aí o que começou a acontecer é que eu comecei a ser penalizado por essas coisas que estão erradas e hoje as pessoas não me chamam mais para as reuniões porque elas não querem, tipo, até uma brincadeira que a gente fez é o CMO, o Chief Mistake Officer, sente na sala para falar assim, eu tenho uma ideia brilhante, mas pode dar tudo errado. Então, eu acho que precisa ter um pouco de estômago para ter programas de inovação aberta, senão fica muito fluffy, fica muito superficial. E aí a empresa que precisa entregar eficiência, métrica, resultado, na hora que a coisa aperta, na hora que precisa entregar um número, desprioriza o programa. Então, isso é importante. Legal, legal. Nem tudo são flores, né? Inovação é risco, né? É sinônimo de risco, não tem dúvida. E já que você falou nisso, nós estamos assim, a última pergunta aqui, estamos já estourando no tempo, queria que vocês falassem um pouquinho, então, de métrica, né? Então, como é que vocês avaliam o sucesso das iniciativas de vocês, ou avaliar a área de vocês, a contribuição para você? Dependendo do foco, da estratégia, evidentemente, o valor esperado é diferente, né? Obviamente. Então, acho que podia
falar um pouquinho assim de quais são os fatores de sucesso pelo qual você avalia. A Duda me olha com a cara assim, isso não estava combinado, mas faz parte. E começar pelo Jimmy, por favor. Para mim é fácil. Faço agora. Dia feliz para a gente é o dia que a gente consegue melhorar um processo. Tá? Então, o dia que eu conseguir melhorar a minha medição de marketing, ou eu conseguir aprovar mais crédito, ou eu conseguir melhorar a vida de um colaborador, ou eu conseguir reduzir a jornada digital usando uma startup, isso é um dia feliz, tá? E tudo que a gente falou é verdade aqui. Para chegar nesse dia feliz, tem um caminho enorme de processo, de educação, de experimentação. Então, para dar certo 10, eu vou fazer 40, 50. Tá? Então, como é que a gente mede sucesso lá no BV? O dia que eu consigo mudar um processo, o processo tem um KPI específico, tá? Nem sempre é reais, dólares, né? Às vezes não, às vezes é tempo, às vezes é menos fraude, às vezes é menos erro, tá? Mas assim, o que a gente busca é isso, como é que a gente faz o banco ser melhor com o apoio de startups. Então, cada iniciativa você combina a meta, né, o resultado esperado, como medir ele, o risco, né, e aí, em função disso, é que realmente você pode ser avaliado se foi bem sucedido ou não e levar isso de alguma maneira como contribuição da área. Isso, hoje no BV eu tenho meta financeira disso também, tá? Então, quando eu economizo horas, essa hora eu dou um jeito de calcular e converter em reais também. Então a gente chegou no nível de maturidade em que tem um número na casa de milhões de reais que eu preciso ajudar o banco com soluções de fora a ser melhor. Tem que tangibilizar, né? O cara é caro, tem que ter um resultado bastante relevante, tá certo? Sem comentários. Para o Torque a gente também tem uma meta financeira ali, mas a gente também olha muito para a eficiência, né? E não necessariamente o recurso ali, o dinheiro que vem é de gerar receita, é de economizar horas, é de ter menos retrabalho, é de integrar de maneira mais rápida, mas eu acho que também tem um tema muito de como é que a gente agrega valor para as startups que estão ali com a gente, né? Então, a gente começa num programa de aceleração que está ali mais early stage, depois passa para um piloto, uma POC dentro com a área, depois percebe que ali é um produto que é transversal, que consegue ir de previdência para fundos, e aí, de repente, quando vê, está num track de investimento. Eu acho que isso é realmente poder aproveitar da melhor maneira possível aquele empreendedor, aquele grupo de pessoas que estão trabalhando ali, e quem sabe até também chegar a atingir nossos clientes, abrir novos mercados. Eu acho que isso é sucesso para o Torque. Legal. As nossas métricas são muito parecidas, mas o que a gente percebeu foi que se eu falo de impacto no negócio, eu consigo sentar na mesa dos adultos na empresa. E eu acho que esse é o principal aprendizado do uso da métrica. Você não vai conseguir falar de EBITDA no impacto imediato com o trabalho com inovação. Por exemplo, a minha área hoje é muito focada na inovação do futuro da empresa. Só que a gente olha potencial, volume potencial de receita nesse portfólio do futuro. E essas conversas, elas são importantes para entender que se eu tenho 10 experimentos, 10 produtos que eu sei que podem entrar no portfólio e um dá certo, qual o impacto disso na minha receita a longo prazo? Então, a gente tem métricas relacionadas às provas de conceito que a gente trabalha, a satisfação dos nossos empreendedores, mas para mim o grande ganho, quando a gente senta na mesa do C-Level para conversar, é realmente conseguir valorizar esse trabalho, valorizar a importância de ter isso dentro de casa, com uma área bem consolidada, uma área que tem time, uma área que tem recurso, uma área que tem um plano, um roadmap de teste. Exatamente é esse. Eu estou falando que daqui a um tempo talvez isso signifique um grande percentual da receita da Elo. Então, isso faz mudar completamente o nível de seriedade que a empresa dá para aquilo que está sendo feito. Bom, muito legal. Bom, a gente está realmente esgotando o tempo aqui. Acho que aqui tem um bom panorama, né, da importância da inovação aberta, como cada um com modelos diferentes, grau de maturidade diferente. Né? Cada um, evidentemente, tem que ver a forma mais adequada, mas nessa velocidade de mudança, com a quantidade de possibilidades de inovação e a necessidade de você estar sempre se transformando, mesmo tendo um negócio de sucesso hoje,
é fundamental, de alguma maneira, dedicar horas, pessoas, recursos, enfim, para poder estar olhando e fazer esse trabalho colaborativo de poder evoluir. Então, acho que uma aula aqui, um aprendizado muito grande. Queria agradecer os panelistas aqui por ter dado toda essa contribuição e espero que tenham aproveitado bastante e poder incorporar um pouco no dia a dia das suas empresas. Muito obrigado, Regina. Vamos para a próxima. Obrigada, gente.